Minha diretoria, Vasco da Gama 2, Santos 1 em São Januário. Vascão começa o campeonato vencendo de virata com... De virata? Quase que eu falei de virata porque pensei no Pirata, no Verratti, que foi determinante no jogo. E vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sou mestre em arrumar problema pra mim mesmo. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou falar a verdade. A verdade é a seguinte. Durante o jogo do Vasco, eu comentava com um amigo aqui, o André, o vascaíno que tava aqui comigo, eu falava assim pra ele, cara, eu tenho uma tese que, porra, eu não falo muito disso, porque se eu falar isso, o vascaíno vai ficar puto. E hoje talvez seja o pior dia pra dizer isso, porque o Verratti acabou de decidir o jogo. Mas eu tenho muito essa tese, eu vou falar e que se foda. O Verratti, cara, ele é um jogador muito importante pro Vasco e que atrapalha muito o jogo do Vasco. E eu vou tentar explicar pra vocês por quê. Claro que o Verratti hoje, em duas oportunidades, o Verratti decide o jogo. Uma bola que vai na cabeça dele, dá um passe maravilhoso pro Nuno, de cabeça, né? No primeiro, acho que é o primeiro cruzamento que o Vasco faz na área, bola aérea com jogadores em movimento. Ou seja, o Vasco não espera a defesa adversária se posicionar, que é uma cagada que o Vasco faz o tempo inteiro. O Vasco é lento. O time do Vasco é lento na criação. E essa lentidão do Vasco faz com que o Vasco procure a jogada mais demorada. E aí a defesa vai se posicionar, você vai cruzar de frente para ela, o Verratti vai ter menos chance. Na primeira bola que foi com todo mundo se movimentando, ou seja, não estava postado, o Verratti ganhou, porque o Verratti é um monstro de cabeça. O que não dá para dizer que ele é com os pés. Se o Verratti receber duas bolas para cabecear dentro da área durante o jogo, ele vai ser fundamental. Se você jogar 20 bolas no pé do Verratti, na participação da partida, ele vai matar 19. Então, eu acho que o Verratti atrapalha um pouco o estilo de jogo do Vasco, porque o Vasco fica refém de jogar com um jogador a menos, porque ele tá parado no meio ali, centralizado, para receber bolas especialmente aéreas. Você limita um pouco o seu time. O Vasco tem uma dificuldade de triangulação, o Vasco tem uma dificuldade de um pivô. Por quê? Porque o Verratti, mesmo que ele seja um jogador grande, ele não é habilidoso. Então ele pode até ter a inteligência de fazer o pivô, mas com o pé ele não vai fazer. Por quê? Porque ele domina errado, ele passa mal. O Verratti é um jogador grosso, se você olhar tecnicamente, ele é um jogador grosso. Mas ele é tão inteligente que ele falou, cara, já que eu não sei jogar bola com o pé, eu vou desenvolver uma técnica de ser um jogador que se posiciona muito bem e que cabeceia muito bem. E ele virou um Jardel do Vasco, uma qualidade muito inferior à do Jardel, obviamente foi um dos maiores artilheiros do futebol europeu na época dele, mas ele virou um jogador nisso. Só que o time do Vasco fica refém do Verratti. E é muito complicado o que eu tô dizendo, porque você está falando assim, mas peraí, ele não tá resolvendo dentro daquilo que ele está se propondo a fazer? Sim. Mas o restante, a quantidade de vezes que o Vasco não acelera a jogada, porque quem está lá na frente é o Verratti, porque o jogador que vai receber é o jogador que vai errar o domínio, ou não vai ter velocidade para continuar, ou vai errar o passe sendo pivô, é muito grande a quantidade de vezes que isso acontece. Então, o Vasco tá sempre... Quantas vezes você viu o Vasco chegar com uma bola na linha de fundo, você fala assim, porra, toca pra trás, ou então cruza rápido. Não, eles esperam o Verratti. Por quê? Porque se não for pro Verratti, ou se não for alta pro Verratti, a minha chance de criar uma jogada é muito pouca. A maior parte das finalizações do Vasco são quase todas ou com o Verratti de cabeça, ou com o Verratti, né, no meio da jogada, no meio do bolo. Então ele é um jogador extremamente útil porque ele se propõe, mas ele atrasa um pouco a vida do Vasco no sentido de você sabe o que o Vasco vai fazer. E o Santos sabia o que o Vasco ia fazer. O que ele fez no primeiro tempo? Ele conseguiu anular a bola aérea do Vasco e numa puta de uma cagada do Paulinho que saiu jogando errado, o Santos faz 1-0 num contra-ataque, numa jogada muito rápida de uma perda de bola. Essa perda de bola é exatamente isso que eu tô falando do Vasco. Hoje em dia os gols saem quando você retoma a bola do adversário e acelera em direção ao gol. A maior percentual de lances hoje é de bolas retomadas e rápidas. É mais fácil fazer o gol dessa maneira do que a percentual de bolas que você tenta através de uma defesa postada. O Vasco insiste num jogo que tenta com a defesa postada, por quê? Porque ele não pode montar um esquema de contra-ataque com o Verratti. Então ele fica muito refém disso. A bola vai pro Coutinho, o Coutinho joga pro pé direito ou pra virar ou pra cruzar na área. A bola vai pro Nuno, o Nuno tem que vai lá armar pra cruzar na área. O Vasco joga em função de finalizar, terminando jogando a bola no Verratti, o que não está errado, mas limita o Vasco. Então, quando o Vasco consegue fazer a virada com uma bola em movimento, ou seja, o cruzamento não foi na mesma lentidão dos anteriores, cruzou-se ainda, havia uma movimentação na área e o Verratti vai ganhar, porque o Verratti é muito bom nisso, joga a bola pro Nuno, o Nuno faz o gol de empate. Ali o Santos se embanana, o Vasco começa a tomar vantagem. E o segundo gol do Vasco, com todos os méritos dados ao cruzamento do Payet de falta e o cabeceio, o desvio de cabeça do Verratti, mas a defesa do Santos tá de sacanagem, né? Porra, tu sabe que você tem um cara ali do outro lado que é um dos maiores cabeceadores do Brasil. Não é que, veja bem, não é que você vai deixar o cara subir. Eles deixaram o Verratti dar 3 passos na frente e não sair do chão, fazer assim com a cabeça. Porra, irmão, pelo amor de Deus, uma bola parada. Tipo, a defesa do Santos ali, o couro vai comer no vestiário, porque esse é o tipo de bola que deixa o treinador maluco. Fala, pô, bola parada. E de frente pra defesa, porra, é muito difícil que esse lance aconteça, né? E o Santos deu esse mole, o Vasco conseguiu
virar o jogo merecidamente. O Vasco fez o segundo tempo muito melhor, correu atrás do resultado e me pareceu um time mais maduro. Acho que esse é o ponto mais positivo. O Santos, cara, a gente sabe que o Santos tem uma limitação, mas ainda assim o Santos teve alguns bons destaques no jogo de hoje que a gente tem que falar, né? O Escobar fez uma boa partida defensiva, o Bom Tempo fez um bom jogo na série de contra-ataque, esse jogador da lado direito lá, ó, eu não sei nem falar o nome dele, Roli, sei lá como é que fala o nome, sei com o nome esquisito da porra. Bom jogador também, rápido, inteligente, bom jogador. O time do Santos é um time ok. Acho que a gente viu hoje dois times que brigam ali por uma oitava, sétima vaga de Libertadores se abrir. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que os dois presidentes têm essa noção e falaram isso, né? Que essa é a briga ali. Não são times que vão brigar lá em cima. Se brigar é surpresa. Também não acho que são times para cair, se preocupar com isso. O Vasco tem para estar entre os 10, o Santos tem para estar entre os 10. Claro que o Santos tem um extra nesses 13 jogos iniciais, pelo menos, que é o Neymar. Quando o Neymar estiver disponível, ele diferencia para o time do Santos. E era para o Coutinho diferenciar para o time do Vasco. Mas não vou chover no molhado de repetir aqui, que eu acho que o Coutinho, infelizmente, né? Não tá rolando, gente. Já passou meses e meses e realmente ele não consegue ser um diferencial. Joga mal? Não. Erra muito? Não. É um jogador ali útil e tal, mas assim, perto do Coutinho que se imaginou, e nem precisa ser a melhor fase dele. O Coutinho tem 33 anos, gente. O Coutinho tem a idade do Neymar, do Lucas. Era pra ele estar nesse bolo, não era pra ele estar no bolo de parece um jogador terminando que não aguenta nem 90 minutos, né? O Coutinho é uma decepção muito grande pro Vascaíno, eu tenho certeza de não ter entregado até agora. Vai melhorando um pouquinho aqui e ali, mas é muito longe de ser o que o Vascaíno esperava, que fosse ser o fator de desequilíbrio e tal. Quem sabe, o Coutinho dando uma acertada e o time do Vasco ali se mantendo, ajeitando, quem sabe as coisas funcionam. Muito bem o Nuno. Agora o angolano. Ô Lloyd, tô ficando preocupado contigo, Lloyd. Eu vou com a tua latinha, Lloyd. Eu gosto de você, cara. Eu vou com a tua cara. Mas, rapaz, tem umas jogadas do Lloyd que não dá pra entender o que ele tá fazendo. Tem uma bola no final agora que veio por cima e não viu a bola, gente. Ele é esquisito, cara. Ele tenta uns lances de letra. Lloyd, eu ainda não tenho uma conclusão sobre o que eu acho de você. Mas não tá ficando bom.